Olá, mulheres amadas do Pai, mulheres guerreiras, mulheres vitoriosas em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Tudo bem por aí? Como passaram o final de semana? Passaram bem? Eu espero do fundo do meu coração que tenham passado bem, porque Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus, Ele é bom, é maravilhoso. E as suas misericórdias, amadas do Pai, são a causa de não sermos consumidos, destruídos. Nada melhor que começar o dia falando com Deus. Como é bom, amadas do Pai, render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome. O Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Para você que chega agora e não me conhece, minha amada, eu vou estar me apresentando. Eu sou a missionária Márcia, sejam todas bem-vindas aqui no nosso canal Mulheres Amadas do Pai, um espaço para estar falando do amor de Deus. E a mais um devocional. Hoje eu quero falar sobre o perdão, amadas. Perdoe 70 vezes 7. Quantas vezes devo perdoar? A verdade é que todos querem ser perdoados, mas quantos querem perdoar? Esse é o grande desafio que Jesus nos dá. Ele quer que nós aprendamos a perdoar. Não importa, amadas, quantas vezes sejam. Então, 70 vezes 7 é 490. Você consegue imaginar, lembrando de todas as vezes que perdoou uma pessoa? Você pode perder a conta antes de chegar a 30. Então, imagine como seria contar até 490. Jesus disse isso para nos mostrar que devemos sempre perdoar, eu e você. Então, o perdão de Deus é a base do nosso perdão. Então, perdoar é difícil? Sim, é difícil para nós, na nossa humanidade. Mas como podemos superar a dor e oferecer perdão, mesmo quando a outra pessoa não merece? Jesus também nos dá esta resposta, amadas. Depois de mencionar que devemos perdoar 70 vezes 7, Jesus então ele conta uma parábola. Ele fala sobre um homem que devia muito dinheiro ao seu patrão. Então ele devia tanto a ele que jamais conseguiria pagar, mesmo que tivesse várias vidas. Então o homem implorou por misericórdia e o seu patrão perdoou a dívida. Posteriormente, o servo perdoado, ele encontrou um outro homem que ele devia. E ele devia pouco dinheiro, a diferença é que ele devia ao patrão. Então, ele exigiu o dinheiro e foi impiedoso. Mesmo quando o outro homem implorou por misericórdia, ele não aceitou seus pedidos de misericórdia, que esperasse um pouco mais, porque naquele momento ele não tinha, mas estava lutando para conseguir alguma coisa, para pagá-lo, mas ele não quis escutar suas justificativas, mandou que o prendesse, que o jogasse ele na prisão até que pagasse sua dívida. E o que acontece? Que quando o outro patrão ouviu, ficou sabendo o que ele havia feito, recebendo o seu perdão, então ele ficou com muita raiva e com razão, indignado porque seu servo não havia aprendido nada a ser perdoado de suas dívidas, que ele nunca conseguiria pagar. Então, sabendo disto, amadas do Pai, ele volta atrás e entregou a ele para ser torturado até que pagasse a sua dívida. E em Mateus, no capítulo 18, no versículo 35, nos diz que assim também meu Pai Celestial os tratará, a menos que cada um perdoe ao seu irmão de coração. Sempre que pecamos,
Pecamos contra Deus. Somos como o servo que tinha uma dívida impossível de pagar. Mas quando recebemos Jesus Cristo, amadas, nosso Salvador, Deus perdoa todos os nossos pecados. Ele nos perdoa porque nos ama. Basta acreditar. Então, se todos os nossos pecados foram perdoados, verdade? Como recusarmos ou como recusar perdoar, amadas, aquele que peca contra nós? Se não perdoamos, mostramos que ainda não entendemos. Não entendemos o perdão de Deus. E há quantas pessoas nessa situação que ainda não entendeu o amor de Deus? Será que podemos nos chamar de cristão se nos recusamos a perdoar? O perdão costuma ser muito difícil. A dor e outros sentimentos ruins não desaparecem da noite para o dia. E é verdade, amadas, não desaparece. Mas precisamos da ajuda de Jesus. Tudo começa, amadas, quando estamos dispostas a perdoar, a não ficar acorrentada. É o perdão de Deus, é a nossa grande motivação para perdoar. Então, o primeiro passo, amadas, para o perdão é lembrar de tudo que Deus nos perdoou. Lembre-se que perdoar, amadas, não significa continuar em uma situação abusiva ou perigosa, não. Significa abrir mão do ressentimento, que não faz bem a ninguém e nem leva para o céu, e o desejo de pagar com a mesma moeda. Então, amadas do Pai, você tem todo o direito de proteger e evitar situações ruins. É o que Jesus nos pede, por mais difícil que seja, perdoar 70 vezes 7. Devemos perdoar. Se você ainda não perdoou, se você ainda tem essa dificuldade de perdoar quem te feriu, quem te machucou, hoje é uma grande oportunidade. Hoje se iniciou aí, está se iniciando uma nova semana. Não deixa passar esta semana. Não deixa postergar mais o perdão que você deve liberar. Libera o perdão, seja para quem for, ou até mesmo para você, minha amada. Quem sabe você está encarcerada, quem sabe você está aprisionada, não fisicamente, mas espiritualmente, no reino espiritual. Amada, e o reino espiritual, ele é muito mais real, ele é mais real do que o mundo físico que nós estamos vivendo. Ele é tão real quanto o mundo físico, esse que nós estamos vendo, que nós estamos contemplando com os nossos olhos físicos. Ele é real. O mundo espiritual. O nosso adversário, ele não dá trégua. O nosso adversário sempre ele vai diante do tribunal do Senhor para nos acusar. Ele quer nos acusar de toda maneira. E se ele encontrar em nós alguma falta, alguma falha que ainda no reino espiritual não foi absorvido, não, porque nós carregamos em nosso coração o ressentimento, o amargo, o rancor, o ódio, o desejo de vingança. Quando nós carregamos isto em nós estamos atados. Então ele tem ali a legalidade de chegar diante do tribunal de Deus e mostrar que aqui está a sua serva. Aqui está a sua serva, que diz que é sua serva, que todos os dias está orando, mas aqui ela não perdoou fulano de tal, ela não perdoou a vizinha, ela não perdoou o seu líder, ela não perdoou, aqui está, não perdoou seu pai, sua mãe, ela não perdoou teu esposo, aqui está. Então ali nós sabemos que Deus, ele é o juiz, mas nós temos um advogado que é Jesus, mas quando nós temos esta falta, o nosso Deus, ele é justo. Então, o mundo espiritual, ele é real e ele é uma coisa que temos que andar, amadas, na risca, temos que andar na linha, não podemos deixar um espaço para que ele venha nos acusar e ele ter a legalidade para atuar na nossa vida. Então, o que o Senhor está nos falando hoje, o que o Senhor está nos trazendo à memória,
O que o Senhor está falando contigo, amada, é que você perdoa 70 vezes 7, que vai dar 490. Perdoa. Se você não tem conseguido perdoar, como eu tenho escutado muitos, e muitas mulheres vêm me procurar e dizer, missionária Márcia, eu não consigo perdoar. Toda vez que eu quero perdoar e quando eu vejo o rosto dele ou dela, me dá uma coisa que eu não consigo. E eu falo, amada, você precisa pedir a ajuda do Espírito Santo. Não permita que este espírito de resistência, porque quando nós não conseguimos, quando nós ficamos com essa resistência, é um espírito, amadas. É um espírito influenciador que está influenciando em nós, que está colocando essa resistência, que não perdoamos, que não liberamos, porque é isso que ele quer. Que quanto ele mais tem você aprisionado, mais os planos dele se tornam realidade na sua vida. Então, quem quer que você não saia da prisão é o inimigo. Mas hoje, Deus está te dando uma oportunidade, uma chance, como sempre eu falo. Todas as manhãs, quando despertamos, que o Senhor nos dá esta graça de estarmos aqui nesta terra, porque ainda há esperança quando nós estamos aqui, podemos fazer o que nós não fizemos ontem. Hoje é o dia que podemos fazer, principalmente pedir perdão, perdoar, liberar. Vai liberando, mesmo que você não consegue, mas vai falando, porque a palavra do Senhor fala lá em Romanos, que quando nós confessamos, e deixamos, mesmo que você ainda não deu essa liberação total, mas vai confessando com seus lábios, eu perdoo fulano de tal, Senhor, eu perdoo, ajuda-me Espírito Santo, eu estou disposta a perdoar. Quando você fala isso, você está rompendo essa legalidade, você está quebrando essa resistência. E você, quando você menos espera, realmente você liberou por completo. Isso é uma experiência própria que eu vivi, amadas. Então, quando você vê, que você vai falando todos os dias, e como você assusta o Espírito Santo, você deu invasão, você permitiu, porque isso é permissão. Quando eu permito que o Espírito Santo trabalhe em meu coração, eu permito, eu libero perdão para fulano de tal, eu libero perdão, e você acaba liberando. Quando você assusta realmente, o Espírito Santo te deu força e você conseguiu, e você sai vitoriosa nesta batalha. Amém? Senhor, obrigado por tua palavra nesta manhã. Que nós possamos sim, Senhor Jesus, liberar o perdão como a tua palavra nos ensinou, 70 vezes 7, Senhor. Que nós não venhamos ser como este que recebeu o perdão do seu patrão, mas ele não foi, Padre, não teve a mesma atitude de perdoar o que estava devendo ele tão pouco, Senhor. Jesus nos ensina, Pai, a perdoar. Nos ensina a liberar, Senhor, o perdão, porque queremos estar livre, porque em Jesus nós temos liberdade. Mas como nós podemos dizer que no Senhor nós temos liberdade, se ainda nós estamos na prisão espiritual? Se nós estamos na prisão espiritualmente, Senhor, porque estamos com ressentimento, não liberamos perdão. Mas em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço, ó Senhor, que dai força. Cada uma dessas mulheres que ainda não tiveram, ainda não conseguiram, que hoje elas começam, Senhor, declarando nos seus lábios, eu perdoo, eu libero, eu rompo toda resistência que está em mim, que não quer que eu perdoo, que não deixa eu perdoar. Então eu libero em nome de Jesus e eu quebro essa resistência. Venha abençoar cada vida, é que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Se você ainda, amada, não se inscreveu ainda aqui no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixa seu like, seu comentário, ativa o sininho da notificação e vai compartilhando. Deus abençoe vocês, tenham todas aí uma segunda-feira abençoada.